Olá pessoal do terceiro B, tudo bem com vocês? Então nós vamos fazer uma aula hoje diferente, que seria aqui o estudo da obra do Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato. Na semana do dia 11 do 5, eu havia pedido para vocês lerem o conto Negrinha e também o poema Versos Íntimos desses dois autores. Nós vamos trabalhar um pouco, conhecer um pouco sobre a obra deles para depois vocês fazerem essa atividade. Nós trabalharemos então as habilidades relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras do passado e também contextualizar histórica e socialmente o texto literário. Começando então pelo pré-modernismo. O pré-modernismo, lembrando, não é uma escola literária, mas é uma fase de transição para a escola literária modernismo, tá? Por que não é uma escola literária? Porque nesse momento, então, os autores trabalhavam tanto em suas obras com temas ou formas de escrever tradicionais e algumas inovações nessas duas formas também, tá? Tanto como o tema como a escrita desses textos. Nesse período, então, destacam-se Euclides da Cunha, com o monumento aí aos Sertões, Lima Barreto, com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, o próprio Monteiro Lobato, com Urupês, Negrinha e Cidades Mortas, são 3 volumes aí de contos, e Augusto dos Anjos, com o volume de poemas Eu e Outras Poesias. O Augusto dos Anjos, então, ele nasceu em 1884, na Paraíba, formou-se em Direito no Recife, mas não exerceu a profissão. Publicou, já adolescente, alguns poemas em um jornal, no Jornal do Comércio. Poemas que causaram uma certa polêmica naquela época, então desde adolescente já causava polêmica com o seu estilo e com sua escrita. Casou-se em 1910, mas perdeu aí o primeiro filho, né, do total de 3. Ele perdeu o primeiro e essa perda também foi tema de algumas poesias que ele escreveu. Passou por problemas financeiros, né? Foi professor, diretor, deu aulas particulares na Paraíba, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em 1914, quando mudou aí para Minas Gerais, o Augusto dos Anjos acabou morrendo no fim desse mesmo ano, em 12 de novembro, vitimado por pneumonia, que é uma doença típica que vitimava bastante gente no século XIX e também no início do século XX. O Augusto dos Anjos então, é conhecido apenas por uma obra, Eu e Outras Poesias, então, que ele publicou com o auxílio do seu irmão em 1912. É uma obra pequena, mas muito original para a sua época e muito forte para a sua época também. Os poemas do Augusto dos Anjos então tinham uma obsessão pela morte, no sentido aí da vida material, uma obsessão pela decomposição do corpo em decadência, né, após o falecimento, o papel do verme nesse processo de decomposição, né, a questão física, biológica, química desse processo, e por essa temática mais sombria, então, ele é conhecido como poeta da morte. O Maçom Moisés, então, ele considera o Augusto dos Anjos como um poeta solipsista, ou seja, um poeta voltado aí à sua intimidade, ao seu eu, torturado a escavar masoquistamente o mais secreto do seu ser biológico e metafísico, ou seja, aquilo tudo que foge à nossa compreensão. Ele lida com temas concretos como a biologia, a decomposição do corpo, mas ao mesmo tempo ele faz questionamentos aí sobre vida, sobre morte e sobre outros temas que fogem à nossa compreensão, a alma e assim por diante. Expressa numa linguagem sincopada, agressiva e máscula, poesia madura e nihilista, ou seja, uma poesia mais pessimista que nega tudo, da melhor que tem produzido nossa literatura. Eu vou ler então um poema, que é um soneto do Augusto dos Anjos, chamado O Deus Verme, que retrata então um pouco, né, que sintetiza aí essas características da obra dele. Fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria. Na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos no rói vísceras magras e dos defuntos novos em chamão. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica,
cabe aos seus filhos a maior porção. Então, o poema retrata um pouco aí essa temática da morte, não no sentido espiritual, mas também no sentido físico, né? Como isso acaba aí marcando vários poemas da obra do Augusto dos Anjos. Já o Monteiro Lobato, além dessa monocelha maravilhosa que ele possui, né, e das polêmicas que ele acumulou aí ao longo da sua vida e até mesmo após a sua morte, ele é conhecido aí como um dos grandes autores desse período. Ele nasceu em 1882 em Taubaté, São Paulo. Também formou-se em Direito, então é uma profissão de prestígio, né? Direito, ser advogado, ou então ser médico, quem tinha dinheiro, claro, naquela época para poder se formar. Mas ele acabou herdando as terras do pai, do avô, desculpa. E aí o contato com o interior influenciou muito, então, um pouco da escrita da sua obra. Foi o primeiro a fundar uma editora brasileira. Antes os livros eram publicados em Portugal e trazidos para o Brasil para ser distribuídos em livrarias. E claro que é um precursor aí também da literatura infanto-juvenil do país com o sentido pica-pau amarelo, mas não é o foco nosso aqui. Nós vamos trabalhar com os contos adultos dele. Foi intelectual participante, defendeu ideias progressistas e por vezes polêmicas e rendeu aí uma séria indisposição com o então presidente Getúlio Vargas. Apesar de defender ideias progressistas sobre a questão do petróleo, entre outras, o Monteiro Lobato também é conhecido pelo seu caráter conservador. Então ele fez uma grande oposição aí ao movimento da Semana da Arte Moderna, criticou alguns quadros aí da Nimita Von Fati, uma grande pintora, e também é conhecida aí pelas suas posturas racistas e eugenistas, né? Mas não vamos tocar nessa questão ainda. Faleceu aos 66 anos em São Paulo, em 1948. O Monteiro Lobato, então, ele teve aí um grande papel na cultura nacional pelos seus contos aí de caráter regionalista, ou seja, então ele retrata aí uma região específica do país, no caso o interior de São Paulo, e também faz aí uma grande denúncia sobre os problemas que esse povo, né, e que essas regiões sofriam, com o atraso mental, com o problema social que perpassava por aquelas regiões. Ele então está ao lado de Euclides e Lima Barreto como uma pessoa que soube retratar de uma maneira muito única essas mazelas sociais e físicas do Brasil. Um Brasil de oligarquia, né? Um Brasil oligárquico da Primeira República, que contribuía então para esse grande atraso daquelas regiões. Só que aí o que ele escrevia, apesar de inovador, era uma escrita muito rebuscada, uma escrita muito tradicional, acadêmica e parnasiana. O que acaba causando aí uma certa distância do leitor com aquilo que ele escreve. Então, ele se entronca aí na tradição pós-romântica, faz retrato aí de costumes, faz o retrato também de pessoas que circulavam por aquelas regiões, o caboclo, o jeca, o negro, o fazendeiro, o pequeno fazendeiro também, e assim por diante. Então, ele faz o retrato desses tipos daquela região para tecer então sua crítica. Só que aí esses contos, apesar de serem muito bons, não trazem grandes inovações para aquele caráter literário. Eu vou ler então alguns trechos aqui do conto Urupês de Jeca, que ele apresentou então o personagem principal, né, um dos personagens mais marcantes da sua literatura, que é Jeca Tatu, que também virou personagem de cinema depois pelo Mazzaropi. Porque a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade metidas entre o estrangeiro recente e o aborígene, de tabuinha num beiço, uma existe a vegetais de cócoras incapaz de evolução impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada a põe de pé. Pelo 13 de maio, mal esvoaça o florido decreto da princesa e o negro exausto larga num uf o cabo da enxada, o caboclo olha, coça a cabeça, imagina e deixa que do velho mundo venha quem nele pegue de novo. Nada o esperta, nenhuma ferrotoada o põe de pé. Social, como individualmente em todos os atos da vida, Jeca, antes de agir, acocora-se. Pobre Jeca Tatu, como és bonito no romance e feio na realidade.
O caboclo é o sombrio urupê de pau podre, a modorrar silencioso no recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Então nós temos aí, no caso do Jacatatu, a representação desse atraso do brasileiro, né? Da figura que não tem consciência política, que só vive para poder garantir a sua existência, a sua alimentação, um local para viver. Então ele não é alguém preocupado com o progresso do país. Então o Monteiro Lobato se entra nessa figura então como um exemplo do atraso mental e social que o brasileiro vive e que deveria ser combatido e ser mitigado aí ao longo do tempo. E agora vamos então às nossas leituras. Com base então no poema Versos Íntimos, né, do Augusto dos Anjos, vocês vão fazer aí um parágrafo dissertativo, argumentativo sobre o poema Versos Íntimos, usando informações, além da opinião de vocês sobre o poema, também vocês vão usar as informações que vocês aprenderam ao longo dessa apresentação, tá? Sobre o estilo e a obra do Augusto dos Anjos. O parágrafo pode girar em torno de 10 linhas, tudo bem? Considerem as 10 linhas do caderno de vocês. Lembrando que se trata aí de um texto dissertativo argumentativo, então você vai explicar e argumentar com as suas palavras o que está sendo solicitado. E tomem já um cuidado, então já estou determinando um gênero específico com o uso da norma padrão dentro dessa atividade, tá? A mesma coisa vocês vão fazer, só que aí com o conto Negrinha do Monteiro Lobato. Vocês vão reler o conto ou ler pela primeira vez e analisar esse conto utilizando aí aquilo que vocês já aprenderam sobre Monteiro Lobato, sobre a obra e o estilo dele, e também aquilo que vocês acharam sobre o conto, tudo bem? Mesmo critério, tá? Texto dissertativo e argumentativo, você vai explicar com as suas palavras e vai usar a norma padrão como base aí para poder se expressar, tudo bem? Então é isso que vocês vão precisar fazer. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou se comunicarem também através do centro de mídias. Estarei lá, então, nos plantões que a escola vai disponibilizar, o horário para vocês. Qualquer coisa, então, entre em contato comigo, tudo bem? Aqui segue a referência bibliográfica de onde eu tirei as informações para fazer essa aula. Qualquer dúvida, então, só sinalizarem por e-mail. Um grande abraço para todos vocês. Até mais.